This call is now being recorded. Então, sétimo 1, a aula foi colocada hoje para vocês. Hoje não, ontem, né? Eu botei domingo à noite, mas foi para disponibilizei só a partir de ontem de manhã. Alguém já viu a aula da semana? Já viu, Ana? É normal, vocês têm até domingo, tá? Semana que vem é outra. A Ana, Gilson e Lívia já viram. Tá, vocês têm até domingo. Segunda-feira já vai ser outra, tá? Então. E tava difícil ou tava fácil? Fala. Eu vi a aula agora de manhã. Oh, acordou cedo, hein? E tava fácil, tava tranquilo, né? Tá, só que aí é o seguinte, pessoal, como essa aula só tem um dia lá, então nós não vamos ainda corrigir as atividades, a correção das atividades da aula a gente vai fazer na terça que vem, ok? Hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou falar um pouco sobre o assunto da aula, de novo. Para quem já viu, vê de novo, e para quem não viu, já vai ter uma noção assim, para depois poder ver a aula lá, tá? Então, acaba vendo 2 vezes, acaba sendo tranquilo. Ok? Podemos fazer assim? Porque senão, se a gente não fizer assim, também a gente não vai ter assunto aqui. Porque é o único assunto que a gente teria agora. Aí, para a semana que vem, sim, a gente tira as dúvidas do resto do pessoal e corrige as atividades. Certo? Atividade também é bem pouca coisa, tá? É só ali página 40, não era, Gilson, que eu pedi? 40 e 41. Aquela atividade 41. primeira da página 41. Isso, uma ali na página 41 é bem fácil, bem pouca coisa. Fala, Lívia. Por que o professor faz tipo um quiz, tipo de pergunta sobre o assunto? Porque só 3 de vocês viram a aula até agora, então como que os outros vão responder? Tá. Não é? Tá Mas faz certo. assunto do que a gente mais estudou, para ver se a gente tá ligado. Tá? Daria para fazer sim, Lívia, mas se tivesse todo mundo já visto, mas como a aula só está disponível a partir de ontem, assim, a maioria de vocês não viu ainda. Mas a gente vai conversando, façam perguntas, eu vou fazendo perguntas para vocês também, tá? Peraí, deixa eu aceitar aqui. A aula da semana, pessoal, é sobre estratégias de sobrevivência. O que a gente estava falando, o assunto da aula passada e o assunto da próxima aula são 2 assuntos que a gente já viu ano passado, no 6º ano, ok? Agora, essa parte de estratégias de sobrevivência não tinha no material do ano passado, então essa é nova para vocês. Bom dia, Lucas. Essa aqui é nova para vocês não tinham visto ainda. Ok? O que é estratégia de sobrevivência, então? Eu explico para vocês lá na aula o seguinte. Você tem um local, um ambiente ali, seria um habitat para várias espécies poderem morar, tá? Várias espécies poderiam utilizar aquele habitat. Só que os recursos que tem lá, muitas vezes, na maioria das vezes, não são suficientes para todas as espécies, todos os animais, todas as plantas que querem estar ali usando, tá? Porque é finito, o espaço é finito e os recursos também, então não vai ter alimento para todo mundo, para todas as espécies, não vai ter água para todas as espécies, pode não ter abrigo para todas as espécies, falta lugar, falta recursos para que todos possam aproveitar. Então, aí entra um processo que é normal na natureza, chamado de seleção natural. O que é a seleção natural? É um processo seletivo pelo qual a natureza escolhe aqueles que têm condições de estar ali. E quem que a natureza vai escolher? Não é, eu explico para vocês lá na aula, não é o mais forte, não é
o mais rápido, não é o maior, é o mais adaptado, o mais apto, ou seja, aquele que tem as melhores condições de ficar naquele ambiente, tá? E aqueles que não têm condições, acontece o que com eles? Alguém responde para mim. Eles podem morrer ou eles podem migrar para outro. Exatamente essas duas possibilidades. Ou eles vão embora procurar outro lugar para morar, ou eles morrem. A natureza é desse jeito, tá? Na natureza as coisas funcionam assim. Então, vocês... E por que a natureza precisa disso? Porque senão vai ficar aquela aglomeração de espécies de indivíduos ali no mesmo local e vai começar a faltar recurso, começar a faltar comida, começar a faltar água, começar a faltar abrigo. E aí o que vai acontecer com essas espécies? Elas vão morrer do mesmo jeito ou vão ter que sair do mesmo jeito para buscar esses abrigos em outro lugar, esses alimentos em outro lugar. Então, a seleção natural, ela escolhe aqueles mais aptos para um determinado ambiente. Se não, não dá certo. E aí, como que você faz para ser escolhido, para estar? Como que as espécies fazem para estarem sempre à frente nesse processo de seleção natural? Elas têm estratégias de sobrevivência. Elas precisam utilizar-se de diversas estratégias para quê? Para terem vantagem competitiva sobre os outros, para estarem em melhores condições que os outros nessa competição, tá? Eles, é como num jogo de, sei lá, num jogo de xadrez que vocês jogam ali na escola, ou num jogo de futebol, num jogo de queimada, qualquer disputa, você tem estratégias, você traça estratégias para derrotar o seu adversário. Na maioria e muitas vezes, assim, pessoal, você não essas espécies, elas não estão nem conscientemente competindo contra adversários, elas só querem mesmo sobreviver, tá? Só que nisso elas acabam sendo obrigadas a competir com outras espécies ou até com outros indivíduos da mesma espécie pelas mesmas coisas. E muitas vezes isso é inconscientemente, eles não sabem que estão competindo, tá? Então, essas estratégias que essas espécies usam para continuarem se mantendo ali naquele ambiente onde ela quer estar, essas estratégias são chamadas de estratégias de sobrevivência, tá? Na verdade, eles não estão competindo, eles não estão querendo ganhar um prêmio, nada, eles só estão querendo sobreviver. Por isso, são chamadas de estratégias de sobrevivência, certo? E é o que a gente fala nessa aula. Então, a primeira estratégia de sobrevivência que a gente vai falar são as estratégias de defesa. O que é a estratégia de defesa? São as formas que as espécies utilizam para se defender de predadores, para evitarem de serem mortas por outras espécies maiores, mais fortes e carnívoras que vão se alimentar. É que nem a formiga na árvore da imbaúba, Uhum. que ela fica ali dentro, a imbaúba dá esconderijo e a formiga protege a imbaúba. Sim, isso aí. Então, as estratégias de sobrevivência que a gente vai falar, a primeira delas é a camuflagem. O que é a camuflagem? É quando um animal, ele, pela cor dele, pela aparência dele, ele se confunde com o substrato, com o ambiente onde ele está. Então, você tem, por exemplo, o camaleão ele tem a capacidade de mudar de cor. Então, se ele está na grama, ele fica verde. Se ele está num tronco marrom, ele fica marrom. Tá? O peixe-pedra. Sim, ele tem essa capacidade de mudar de cor. Outros não têm a capacidade de mudar de cor, mas eles ficam em cima de substratos que têm a mesma cor deles, tá? Então, lá na aula que eu coloquei para vocês lá no YouTube, vocês vão ver, tem um tronco e tem tipo uma lagartixa em cima do tronco que ela é exatamente da mesma cor. Se você não prestar muita atenção, você nem vê. Isso o polvo muda de cor, tem algumas espécies que podem mudar sim, Vini, tá? Mas a maioria não, mas alguns conseguem mudar sim.
Ali, então, eu coloquei uma foto para vocês de uma lagartixa que ela é igualzinha à árvore. Porque se o predador passar por ali, ele não vai nem reparar que ela está lá. Tem que prestar muita atenção para ver, tá? E qual que é a estratégia? A cor dele é uma estratégia? Não, não é exatamente a cor. A estratégia é ficar em cima do tronco que tem a mesma cor dela, tá? Isso é feito para quê? Para que não seja visto, para passar despercebido, tá? Então, é uma estratégia passiva. Eu vou ficar aqui e vou torcer para o meu predador não me ver. E essa estratégia esses animais vão usando o tempo todo, tá? Porque eles precisam o tempo todo estar se defendendo de predadores, para poderem continuar naquele ambiente. A girafa come avião, você viu, né? Depois, a segunda estratégia que a gente colocou ali é a estratégia do mimetismo. O mimetismo ele é diferente da camuflagem, por quê? No mimetismo, os animais, eles se parecem com outros. Então, você tem aqui na página 37 da apostila, a borboleta coruja, que ela tem tipo a asa dela, ela tem tipo um desenho de um olho, onde um animal, se um predador dessa borboleta vê ali, vai achar que tipo, pode confundir, pode achar que é uma coruja. E aí o que ele vai fazer? Ele vai deixar de atacar, porque ele pode ficar intimidado, achando que esse animal, na realidade, ele é mais forte ou mais perigoso do que, na verdade, ele é, tá? Então, Posso falar algo? pode falar, Otávio. Tem um lagarto no México, que é o lagarto sem perna. Ele é igualzinho com uma cobra, até a forma da cara. Mas é um lagarto. É bem legal. Tem alguns também que eles inspiram muito ar e acabam crescendo, inchando e parecendo que são mais fortes do que são. Na verdade, isso também é um tipo de mimetismo, tá? Então, o mimetismo é uma estratégia de se parecer com algo que você não é, para quê? Para inibir predadores. O baiacu, sim, Gilson, o baiacu também faz isso. Ele incha para assustar predadores. Certo? Dúvidas até aqui? O Vini está com cara de dúvida. Tranquilo, Vini? Beleza. Uma terceira estratégia também de defesa são substâncias tóxicas. Tem muitas espécies que liberam substâncias tóxicas para afastar predadores, tá? Então, que substâncias tóxicas são essas? São substâncias com um gosto muito ruim ou um cheiro muito ruim, que vão fazer com que esses predadores acabem ficando longe. Por exemplo, você tem o gambá, que solta aquele líquido extremamente mal cheiroso. Aquilo é uma estratégia, não é uma estratégia de ataque, aquilo é uma estratégia de defesa. Ele não faz aquilo para atacar ninguém, ele faz apenas para se defender. Tá? Professor. Fala, Otávio. Também tem uma borboleta no México, que é uma borboleta, ela é meio laranja com listras pretas. Quando a aninha pega ela tem um gosto muito ruim, cospe ela. Daí ela consegue salvar. Sim, aí o que acontece? Olha só. Se pegam ela e tem um gosto muito ruim, só que aí ela já morreu. Só que isso vai servir para quê? Para que outras da mesma espécie não sejam atacadas. Porque aquele animal que atacou aquela borboleta, ele não comeu, mas ele matou ela. Ok. Só que ele não vai matar os outros. As outras vão ser ignoradas. Porque ele já adquiriu aquela informação de que aquela espécie tem um gosto muito ruim. Ele não vai querer comer de novo. Certo? Então, estratégias de defesa que a gente fala são essas aí, basicamente, tá? A camuflagem, o mimetismo e as substâncias tóxicas. Tudo isso serve para as espécies se defenderem. Ok? Podemos partir para a próxima? A próxima, na verdade, são as estratégias de alimentação.
de alimentação. E eu coloquei diversas para vocês lá na aula que não tem aqui na apostila as fotos, mas eu coloquei as fotos lá no YouTube para vocês. Então, eu lembro que a primeira que eu coloquei lá foi a da aranha. Como que é a estratégia de alimentação da aranha, pessoal? As teias? As teias, sim, Ana, Gilson. A aranha faz a teia para quê? Para capturar presas. Então, a presa, são presas voadoras, geralmente, mosquitos, a aranha não voa, mas ela come animais que voam. Então, ela coloca aquela... Eu já vi até passarinho na teia. Oi? Eu já vi até passarinho na teia. Então, aí elas colocam a teia lá, o animal voador que passa, geralmente insetos, passa pela teia, fica preso ali, e a aranha vai poder comer aquele animal sem muito esforço. Por quê? Ele simplesmente ficou preso na arapuca, na armadilha dela, que é a teia, tá? Então, a teia é uma importantíssima estratégia de alimentação, certo? Aí outras que eu coloquei lá são, por exemplo, o beija-flor. O beija-flor, ele tem aquele bico longo. Para que ele serve aquele bico? Por que o bico do beija-flor é longo? Para alcançar o alimento dentro das flores. Exatamente, para Pra alcançar captar água de. o fundo da flor. Porque você tem a flor aqui, ó, A língua e o dele néctar dela. está aqui no fundo. Se o bico do beija-flor for curto, ele não vai conseguir chegar, tá? Então, o bico longo, ele vai e busca lá embaixo, tá? E uma estratégia parecida também é usada pelas borboletas. A borboleta, você olhando, você não percebe. Por quê? Porque o aparelho bucal dela fica enrolado. Mas ela tem condição de desenrolar uma língua também para ir buscar alimento lá no fundo das flores, da mesma forma que faz o beija-flor. Tá, então a borboleta, ela tem uma estratégia bem parecida com a do beija-flor, tá? A diferença é que o beija-flor, o bico dele já é comprido. A borboleta, ela tem aquele aparelho bucal comprido, só que ele fica enrolado. E ela desenrola só na hora de se alimentar. Ok? Fala. Professor. Não, a gente já passou sobre o negócio da camuflagem, mas tem uma aranha no México, não, mentira. É na Austrália que ela se enfia debaixo da areia. Quando as vítimas dela passam, ela pica e leva pra debaixo da areia. Aí já não é camuflagem, porque ela está se escondendo, na verdade, né? Ela está se abrigando. A camuflagem é quando você se confunde com o ambiente. Quando você se esconde, aí não é camuflagem, tá? Aí depois, outra estratégia que a gente colocou lá, estratégia de alimentação, foi a das hienas. Qual que é a estratégia de alimentação da hiena? Ela se alimenta dos restos das caças dos outros animais. Da comida do leão. Isso. A hiena, ela não caça. Ela pega, mas tem outros animais que caçam e que eles não conseguem comer o animal caçado inteiro, sobra alguma parte de aquela, principalmente carne que fica presa no osso, tudo. Então a hiena vai lá e come esses restos de Come caça até o de osso. osso. Come, às vezes sim, os ossos menores elas comem, porque elas não têm uma capacidade de caçar. As hienas não são boas caçadoras, tá? Então elas tiveram que se adaptar, e essa adaptação foi como? Se alimentando. Ana, então a borboleta tem aquela linguinha enorme, aquela língua que fica enrolada, e ela desenrola assim só na hora de comer. É exatamente isso. Tá? A hiena, então, ela desenvolveu essa estratégia de alimentação, que é se alimentar de restos de caças, já que ela não consegue caçar. Aí pergunta, por que, já que se ela não consegue caçar, por que ela não se alimenta então de vegetais?
Bom, a natureza dela é comer carne. E segundo, também a carne é muito mais energética do que os vegetais. Então, ela comendo 100 gramas de carne, ela vai ter muito mais energia do que comendo 100 gramas de folhas, tá? Ela não A consegue... hiena, a Fala, hiena tá? ela não caça, come e ainda fica rindo da cara dos outros. Tipo, é que por isso a hiena ela é considerada decompositora ou não? Não, não é decompositora. Ela é coprófita. Ela pega restos de não é decompositor. Decompositor são só bactérias e fungos, tá? Ela come restos, mas restos de animais mortos, mas ela não é decompositora. Por quê? Ela não decompõe esses animais. Sim, os urubus também não são decompositores, certo? A Ana perguntou por que que a hiena não consegue caçar. A hiena não é forte o suficiente, não é rápida o suficiente, não tem a estratégia, até pelo instinto dela, ela não tem muita estratégia. É, lá nas savanas, onde vivem as hienas, os que conseguem, os melhores caçadores, na verdade, são os felinos. A hiena é um canino, a hiena ela é um parente do cachorro, na verdade, né? E os caninos, eles não têm uma capacidade de caçar igual os felinos têm. Tá? Alguns até caçam, até tem cachorro que caça rato aí, mas é mais raro, eles não têm o instinto deles, não faz parte do instinto deles a parte de caçar, certo? O meu cachorro um dia passou um rato no lado dele, ele correu atrás do rato e pegou o rato. O lobo caça também. Qual que é a diferença? O lobo, ele consegue caçar, mas ele dificilmente caça sozinho, ele caça em grupos, tá? Diferente de felinos que conseguem caçar sozinhos. Mas alguns têm, varia de espécie para espécie. A hiena não tem a capacidade de caçar e ela se adaptou. Então, já que ela tem essa capacidade de se alimentar sem precisar caçar, ela não desenvolve a habilidade da caça, tá? Ela não vai desenvolver essa habilidade porque ela desenvolveu a outra Professor, habilidade, de se alimentar dos alimentos em decomposição ali. ô professor, Fala. Quem que pediu para falar? Teve uma menina que chamou. ô professor, A Liv, Fala, Lívia. Fala, Lívia. Não? Tá, vamos continuar então. Estratégias de reprodução. Fala, ô Lívia. professor, Lívia. Ô, professor, ela já tava assim ontem. Tá. Então Ela, vamos. ela falava e não conseguia. Pessoal, vamos falar então de estratégias de reprodução. Por que que precisa de estratégias de reprodução? No mundo animal, ali vegetal também, na verdade, o objetivo final da vida de qualquer indivíduo ela é reproduzir. O objetivo do indivíduo é reproduzir. Por que reproduzir? Para passar adiante o seu material genético, tá? Eles, não conscientemente, mas eles precisam, a vida deles basicamente se resume em se alimentar e poder reproduzir, tá? Para reproduzir, você precisa ter o quê em reprodução sexuada? Ter o seu parceiro para a reprodução,
tá? E nem sempre nem sempre todos os indivíduos têm parceiros disponíveis para essa reprodução. Então, o que você precisa fazer para poder ter sucesso na hora de se reproduzir? Você precisa dar um jeito de atrair o parceiro. A gente também faz isso, só que nós fazemos de outra forma, nós fazemos conscientemente, e nós atraímos os parceiros nem sempre com o objetivo da reprodução. Agora, os animais é sempre com o objetivo da reprodução, certo? Como que eles fazem isso? Geralmente, quem precisa atrair o parceiro é o macho. O macho precisa dar um jeito de atrair a fêmea. Tá? Para quê? Para que a fêmea venha e se reproduza com ele e não com o outro macho ali do lado. Tá? Então, por exemplo, os pavões, ele tem aquelas penas bonitas que eles abrem na época da reprodução ali para quê? Para que a fêmea veja e seja atraída por ele. Outros animais, principalmente pássaros, cantam para atrair as fêmeas. Outros fazem movimentos, fazem danças, aquela coisa que a gente vê, dança do acasalamento. Tem um pássaro na Costa Rica. Que, Otávio? Tem um pássaro na Costa Rica que ele se abre todo e o dele começa a dançar. E começa o mundo a dançar para atrair as fêmeas. Eles fazem de tudo para tentar atrair a fêmea. Tem cheiros também que eles liberam, tá? Vários tipos de sons. Então, sim, tem um macaco com o nariz grande, tem outros com uma bunda grande também, uma bunda vermelhona. Tudo isso são estratégias de reprodução. Para quê? Para atrair o parceiro para poder se reproduzir, certo? E aí é até uma competição diferente, porque nesse caso o animal não está competindo com indivíduos de outras espécies, ele está competindo com os da própria espécie. Então, a competição, quando é com a própria espécie, a estratégia é diferente, tá? Então, tem várias estratégias, como eu falei para vocês, de cheiros, de sons, de aparência, de movimentos. Tudo isso são estratégias utilizadas para se reproduzirem. E também local. Muitas espécies vão de um local a outro para poderem se reproduzir. E aí a gente entra na próxima estratégia, que é bem diferente, que é a migração. A migração, ela pode ser uma estratégia de reprodução, ela pode ser uma estratégia de alimentação, ou ela pode ser uma estratégia de manutenção de temperatura, que é a última que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? As andorinhas, por exemplo. As andorinhas vivem no hemisfério norte. Aí, quando é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, elas vêm para o hemisfério sul. Elas vêm fazer isso por quê? Porque lá vai diminuir a quantidade de alimento para elas, então elas migram para o sul. É uma estratégia de alimentação. A baleia franca, que a gente tem aqui no nosso litoral de Santa Catarina, elas vivem lá no Polo Sul e de 2 em 2 anos elas vêm para cá. Para quê? Elas vêm para se reproduzir. Elas não se reproduzem lá, elas se reproduzem aqui. Tartarugas marinhas que vêm botar ovo na terra. Elas fazem uma migração do mar para a terra, para poderem se reproduzir em terra. Sim, a migração pode servir para várias estratégias. Em algumas espécies, a migração serve para uma estratégia só, em outras pode servir para 2 estratégias ou para todas as estratégias, tá? Então, as tartarugas marinhas, elas migram do mar para a terra para poderem se reproduzir em terra. Por quê? Porque no mar elas não conseguem, é difícil. O ovo não consegue, não é chocado debaixo d'água. Tá? Então, a estratégia reprodutiva dela é vir para a terra para botar o ovo em terra. Certo? Então, a migração é uma estratégia diferenciada, porque ela pode servir para várias estratégias diferentes. Ok? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Alguém tem perguntas até aqui? Atividade 1, Ana, buscar sombra. Ô, professor, Oi. eu sempre tive dúvida. Tem guaxinim aqui no Brasil? Tem o quê? Guaxinim, que a gente tá vendo chamando de mão pelada. Eu acho que não tem. Tem? Sei lá, a Ana disse que tem, eu não tenho certeza não.
Ana, então tem. Vamos lá. A última estratégia que a Ana perguntou aqui, sobre temperatura. O que acontece? A temperatura, a gente, todos os animais, a maioria dos animais tem uma temperatura boa para poder funcionar. Nós temos também, a nossa temperatura é em torno de 36,5, 37, tá? A gente precisa, então, manter a nossa temperatura num nível que esteja próximo desse nível ideal. Mas muitas vezes é difícil. Por quê? Porque às vezes o ambiente está muito frio ou está muito quente, e aí tem uma dificuldade de se manter essa temperatura. Um pouquinho só. Às vezes, então, existe uma dificuldade de se manter essa temperatura. Por exemplo, você tem um urso polar que ele mora num ambiente que já é frio. Agora, imagina no inverno, ele vai esfriar mais ainda. Como é que ele vai manter essa temperatura? Aí ele usa uma estratégia de manutenção de temperatura chamada hibernação. O que é hibernação? A hibernação não é só dormir o inverno inteiro. Aliás, ele não está nem dormindo, tá? O que acontece na hibernação? Em primeiro lugar, esse urso, não são só ursos, tá? Estou usando urso como exemplo, mas outras espécies também hibernam. Esse urso, o que ele faz? Antes do inverno, um pouco antes, ele começa a comer muito. Comer muito, para quê? Para acumular uma capa de gordura bem grande, bem grossa. Essa gordura vai protegê-lo da temperatura externa. Certo? Sim, quase todos os ursos hibernam, Vini. Daí o que acontece? Ele cria uma capa muito grande de gordura para proteger da perda de temperatura, e aí quando chega o inverno que tem noites muito longas, dias curtos e temperaturas muito frias, ele procura abrigo, e aí ele vai nesse abrigo e vai entrar num estado onde a frequência cardíaca e respiratória dele são muito, muito baixas. Ou seja, ele respira muito pouco e o coração bate muito devagar. Então, ele não está dormindo, ele está além do dormindo, ele está num espaço tipo desmaiado, sabe? Ele tá numa situação como se estivesse desmaiado ali. O metabolismo dele está muito abaixo do que se ele estivesse dormindo. E assim, ele gasta pouca energia e consegue sobreviver o inverno todo, também protegido pela capa de gordura. Isso é uma estratégia de manutenção de temperatura. Tá? Ele mantém a sua temperatura fazendo a hibernação. A capa de gordura, aquela gordura que ele tem, que várias espécies têm, também serve para evitar perder calor para o ambiente. Os pelos ou penas muito grossos, quando tem muita pelugem, também serve para evitar que se perca a temperatura para o ambiente. Tá? Vocês sabem que aquele cachorro husky siberiano, ele tem muito pelo, por quê? Porque o habitat dele, naturalmente, é na Sibéria, que é um local muito frio. Então, ele tem todo aquele pelo como uma estratégia de manutenção de temperatura. Certo? Mas também tem o oposto. Tem aqueles animais que vivem em regiões muito, muito, muito quentes. E aí, o que acontece? Esses não têm que evitar troca de calor com o ambiente. Eles precisam perder calor para o ambiente, porque senão eles vão ficar muito quentes, e aí vão ficar longe da temperatura ideal deles. Então, um exemplo que eu dou lá na aula para vocês é o elefante. A orelha do elefante, ela é grande daquele jeito, para quê? Para que quando ele abana, ele perde calor para o ambiente ali, através da orelha. Tá? Então, a orelha serve para ele soltar calor para o ambiente. Na 40, pode sim, o Gilson. Tá? Então, os animais que vivem em locais muito quentes, ao contrário do que vivem em locais mais gelados, eles precisam perder calor para o ambiente, tá? Então, para quê? Para poder manter a sua temperatura também no nível ideal. Certo? E outra coisa que eu falei para vocês ali é que
só aves e mamíferos têm essas estratégias de manutenção de temperatura, tá? Outras espécies não. Então, por exemplo, você vê um jacaré ali, o jacaré, o que ele faz quando ele está frio? Um jacaré é um crocodilo, ele é um réptil, ele não tem estratégia de manutenção de temperatura, porque ele não tem temperatura corporal constante. O que um jacaré faz quando está frio, pessoal? Exatamente, Vini, ele procura o sol, porque ele vai se esquentar recebendo calor externo. Ele não tem uma estratégia de manutenção de temperatura internamente, tá? Ô, Ana, aí você me perguntou do buscar sombra, ali na página 40. O buscar sombra é uma estratégia de manutenção de temperatura. O animal, às vezes, ele está muito quente, ele não pode ficar no sol, tá? Aí ele procura buscar a sombra para que ele tenha a condição de resfriar o seu corpo, certo? Ficaram com dúvidas, pessoal? Qualquer coisa, vejam, vocês têm a aula ainda lá para ver. Dúvida, tranquilo? Ótimo. Então, vejam a aula, tem 20 e poucos minutos só. Façam as atividades, que é pouca coisa, bem fácil, bem simples, tá? Aí na terça-feira que vem a gente corrige a atividade, ok? Finalizando hoje, então. Podemos ir? 9h40, já deu um tempinho. Então é isso, pessoal. Boa semana. Bernadette é quem? A Emily. Tudo bem, Emily? Então tá. Galera, fala. Só não esquece de parar de gravar. Hã? Só não esquece de parar de gravar, porque senão fica gravando infinitamente a aula. Não, quando terminar a aula, para de gravar. Então tá. Tchau. Beleza, pessoal? Boa semana para vocês. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou. Eu quero ser o último a sair. Tchau. Tchau. Ah, não, deixa o professor já sair.